for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados. Com esse conjunto de slides, hoje a gente finaliza a nossa primeira unidade, o conteúdo da nossa primeira unidade, com dois algoritmos, né, que usam a estratégia de projetos dividir para conquistar. São dois algoritmos de ordenação, especificamente o Merge Sort e o Quick Sort, né? Eu vou só apenas explicar os dois algoritmos, dar umas dicas talvez de como calcular o tempo de execução deles e vou deixar como tarefa para vocês fazer esse cálculo. Mas para isso, para que a gente possa começar, eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Nossa aula sobre esses dois algoritmos de ordenação. Só revisando aqui, né, o problema de ordenação consiste em uma entrada, que seria um vetor de tamanho n, que possui um conjunto de valores, aqui fazendo analogia que seria um conjunto de chaves, por exemplo, dentro de uma base de dados. E aí, eu gostaria de ordenar, né, eu gostaria de encontrar uma permutação desses valores em que o primeiro elemento fosse o menor de todos dentro do conjunto, representado pelo vetor, o segundo elemento fosse o segundo menor e assim por diante, né, até que o último elemento do vetor fosse o maior. Então vamos ver como é que o Merge Sort, né, ele trata esse problema, né? Vejam só, aqui seria o meu vetor A, né? E aqui ele começa em S, essas variáveis S e E são para indicar o início e fim do vetor. Então, por exemplo, se eu estiver indexando em 1, S começa em 1 e meu E começa em 8. Né? Então, se eu chamar a função MergeSort para esse vetor A, passando como parâmetro 1 e 8, eu quero que ele ordene o vetor da posição 1 até a posição 8, no caso o vetor A. Tá certo? Veja bem, senhores. Vejam bem, né? O algoritmo de ordenação MergeSort, ele tem a seguinte estratégia. Ele vai dividir o vetor ao meio, né? Por isso que a estratégia é dividir para conquistar. Vai ordenar o vetor à esquerda, depois ordena o vetor à direita, e após fazer essas duas subordenações, ele pega o vetor que está à esquerda já ordenado e a outra metade do vetor que já está à direita ordenado, e aí ele ele junta, né, esses dois vetores de uma forma utilizando um vetor auxiliar, de forma que ele vai criar um outro vetor de tamanho completo, de tamanho 8, e vai colocar esses elementos do vetor à esquerda e à direita já nesse novo vetor, só que de forma ordenada. Só que como os vetores ao lado esquerdo e ao lado direito já estão ordenados, a ideia é que esse processo de ordenação seja mais simples. Basta eu percorrer os dois vetores buscando pelo elemento menor à esquerda de cada um deles. Tá certo? A gente vai ilustrar isso aqui. Quem faz isso, né, essa subordenação com vetores já ordenados, é essa função merge. Tá certo? Essa parte aqui ela é responsável por dividir o vetor ao meio. Tá certo? E essa função merge é responsável por ordenar os dois vetores já ordenados num vetor de tamanho maior, com os dois subconjuntos ordenados. Ok? Vamos ver como é que isso acontece. Então aqui é como se eu chamasse a função, vou colocar aqui assim, né? Esse aqui é o meu vetor A.
Como é que aqui tivesse a chamada do merge sort, passando como parâmetro A1, 8, certo? Então aqui ele está ordenando da posição 1 à posição 8. Aí, senhores, eu tenho essa verificação aqui na linha 1. O que é que isso está implicando? Veja bem, isso aqui é só uma condição de parada. Enquanto S for menor do que E, em outros termos enquanto o meu vetor não for unitário, porque quando S for igual a E, eu vou ter um vetor unitário. Né? Se o índice do início é o mesmo do final, eu vou ter um vetor unitário. Então eu aplico esse conteúdo do meu condicional, né, a parte mais interna, após o condicional, se o meu vetor tiver pelo menos duas posições. Se ele tiver só uma, eu não tenho que fazer nada. Por quê? Porque um vetor com uma só posição ele já está ordenado. Concordam comigo? Então, senhores, vamos lá. O vetor não sendo unitário, o que é que acontece? Nessa variável m aqui da linha 2, ele vai fazer o seguinte. Ele vai encontrar o índice que divide o vetor ao meio. Veja só. S mais E dividido por 2. No nosso caso, S é 1, E é 8, vai dar 9. 9 dividido por 2, 4,5. Esse operador aqui se chama floor. Ele pega apenas a parte inteira do número. É como se ele arredondasse para baixo. Só que não é bem um arredondamento, é um trunk, né? Ele faz um truncamento, ele pega só a parte inteira, digamos. Então, senhores, aqui o meu M seria 4. 4 que seria aqui. Não. Aqui seria o meu primeiro M. Né? 1, 2, 3, 4. E aí o que ele faz é o seguinte, a partir da linha 3 aqui. Ele chama a função merge sort de novo aqui, ó. Só que ele chama a função merge sort passando o vetor A de S, que no nosso caso aqui é 1, até M, que no nosso caso aqui é 4. E aí essa divisãozinha é como se ele estivesse fazendo essa partição. Só pegando os 4 primeiros elementos do vetor. Né? E note, como aqui é um algoritmo recursivo, agora eu teria que parar a execução de ms a 1,8 para dar lugar à execução de ms a 1,4. Né? Só que eu vou só ilustrar aqui a continuação do algoritmo merge sort. Se a gente fosse o caso, né, da gente ir agora para a linha 4. Aqui na linha 4, note, ele chama agora a função merge sort com o vetor A, só que ele começa em M mais 1, no caso é 5, e o E continua o mesmo, 8. Então ele está pegando aqui a partição direita do vetor. Né? Terminando a linha 4, o que se espera? Que esse vetor à esquerda esteja ordenado e esse vetor à direita já esteja ordenado, então ele forma a função merge, que dado esses dois vetores, subvetores, né, ele vai juntar e formar um vetor só já ordenado. Mas depois a gente vai para a função merge. O que eu quero chamar agora a atenção é, quando ele tem essa chamada aqui, né, o ms a 1,8 ele para, por exemplo, aqui na linha 3, ele parou na linha 3. E aí eu dou lugar para a função merge sort a 1,4 se começar a sua execução. S vai ser menor do que E, né? Porque aqui o meu S é 1 e o E é 4. E aí ele divide novamente o vetor, né? Ele acha um M igual a 2 na linha 2, divide o vetor aqui, né? E aí agora ele chama M, S, A, 1, 2. Né? E aqui parou na linha 3 também. É isso? Aqui, então, quando ele vai executar ms para 1, 2, meu S ainda é menor do que E, e aí ele faz a última divisão aqui, ó, dos vetores unitários. Que por sua vez já estão ordenados, e aí ele vai juntar, utilizando a função merge. Ó. E aí o que ele faz? Vamos agora para a função merge aqui. Né? A primeira chamada da função merge aqui, ela chama merge para o vetor A, o meu S é 1, né? Meu M também é 1 e o meu E é 2, né? Que seria
esse vetorzinho aqui, né? E aí como é que acontece? O que é que acontece? O meu vetor à esquerda, que só contém o 7, já está ordenado. O meu vetor à direita, que só contém 1, também já está ordenado. E o que ele faz é, nesse laço, de forma resumida, ele pega o menor elemento, né, que está no vetor à esquerda ou no vetor à direita. No caso, como está no vetor à direita, ele pega um 1. Aí coloca aqui. E aí incrementa aqui o índice, no caso o índice J, né? E aí ele verifica novamente, tá? Agora no índice I, quem é menor? Quem está no índice I ou no índice J? Como o índice J estourou, né? Aqui, ele vai pegar quem está no índice I e aqui ordena o vetor e acaba esse laço de repetição da linha 3 à linha 9, né? Ele é responsável por isso. Só que nota, ele faz tudo isso no vetor auxiliar B, né? Depois, na linha 10 e 11 aqui, ele copia o que está de B de volta para o vetor A. E aí eu tenho agora esse conjuntinho aqui ordenado, certo? Depois ele vai fazer isso para essa parte à direita, né? Aí depois ele vem junto aqui. Só então eu começo a ir para a parte à direita aqui. E ele continua o vetor juntando até que eu chego no final. E meu vetor está ordenado, tá certo? Então vai dividindo ao meio, chega em vetores unitários, chegou em vetores unitários, começa a ordenar os dois subvetores, sabendo que eles já estão ordenados. Por isso é como se a ordenação aqui, nota, fosse só um laço, é como se a ordenação fosse de tempo linear. Olha que interessante, né? Então tudo bem, a ordenação é de tempo linear, só que essa divisão aqui, todo o resto do algoritmo, ele é o que? Qual é o tempo de execução dele, né? E aí é o que eu pergunto para vocês, né? Qual é a complexidade ou qual é o tempo de execução desse algoritmo, né? Tudo bem, a junção aqui ela parece ser linear, porque eu tenho um laço aqui e outro laço aqui, não são laços alinhados, né? Eles estão no mesmo escopo, então possivelmente essa função merge ela é linear. E a merge sort em si, né? Considerando que a função merge ela está só sendo usada dentro da merge sort, qual seria o tempo de execução geral para esse algoritmo? Não é, senhores? Então eu vou primeiro deixar vocês pensarem, aí vou esperar as dúvidas, e aí eu talvez crie um vídeo adicional só fazendo a análise complexa desse algoritmo, ou talvez vocês consigam sozinhos, né? Eu confio em vocês, tá certo? Vocês são bons. Tudo bem, senhores? Então esse é o merge sort, tá certo? E agora a gente vai para o quick sort. O quick sort ele tem uma ideia um pouquinho parecida com a do merge sort, só que em vez, porque o merge sort, veja bem, se eu tiver aqui um vetor de 7 posições, vou colocar 8 posições, é o que a gente tem lá. O merge sort ele vai dividir esse vetor ao meio, não é isso? No caso aqui eu fiz um vetor de 10 posições, não é isso? Ele vai dividir o vetor ao meio, ordenar de um lado, ordenar do outro e tentar juntar, né? Depois, para um vetor já ordenado. O quicksort, a ideia é um pouquinho diferente. Ele tenta fazer a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Ele também vai dividir o vetor. Eu vou colocar aqui um vetor aqui de 5 posições. Só que o que acontece? Em vez de dividir e ordenar a parte esquerda e a direita, o quicksort ele faz o seguinte: ele tem uma função que vai escolher um elemento, e o que ele vai fazer é, ele vai ordenar esse elemento. Então, esse elemento aqui ele vai ordenar, o elemento que divide o vetor ao meio, geralmente é o que ele deseja, né? Não é necessariamente o que acontece. E dado que esse elemento aqui já está ordenado, o elemento que está nessa posição já está ordenado, ele vai tentar agora ordenar a parte direita e a parte esquerda, certo? Então ele ordena o vetor, ele tenta ordenar o elemento que divide o vetor ao meio, então já bota ele lá no canto dele, e aí aplica essa mesma estratégia para a parte à direita no vetor e depois para a parte à esquerda. Na verdade, primeiro a parte à esquerda, depois à direita, geralmente, né? Não necessariamente, mas geralmente é assim.
Tudo bem? Vamos ver aqui uma ilustração do processo. Então, olha só. Esse é o meu algoritmo Quicksort. Esse aqui seria o meu vetor A, tá certo? E aí, digamos que o elemento que ele escolhe, que o elemento que vai particionar o vetor, né, é o elemento que está na última posição, por exemplo. Tá bom? Então, no caso aqui seria o 5, que iria particionar o meu vetor, ou que é o elemento que eu vou já ordenar, né? Já vou ordenar ele. Então, o que é que ele faz? Novamente aquela verificação, né? Se o vetor não for unitário, porque se for unitário não precisa fazer nada. Mas se não for, se tiver pelo menos duas posições, aí ele vai chamar essa função partition. Nota que ele faz antes, né? No merge sort, aquela função ela vem depois das partições, né? Das divisões do vetor. Aqui ela vem antes, por quê? Porque o Quicksort precisa ordenar o elemento antes de dividir, tá certo? E é o que essa função partition ela faz. Ela pega aqui, vejam, o último elemento do vetor, A na posição E, ó, veja, e guarda o valor aqui nessa chave K. E o que ele vai tentar fazer é colocar todo mundo que é menor do que K do lado esquerdo. Esse aqui é um processo de ilustração dessa função partition, tá certo? Então veja bem, ele vê o 7, vê que o 7 é maior do que o 5, e aí ele coloca aqui como se fosse a direita. Tá certo? Na parte que é dos elementos maiores do que 5. E aí depois ele acha o 1. Aí ele troca o 7 com o 1 aqui. Ó. E aí o 1 fica agora no conjunto dos que são menores do que o 5 e o 7 dos maiores. Aí ele acha o 8. Então tá aqui, fica o 7 e 8 dos maiores e apenas o 1 dos menores. Depois ele acha o 3. Aí ele troca o 3 com o 7. Aqui agora eu tenho os menores do que 5 e aqui os maiores do que 5, que é o meu pivô. Depois ele acha o 2, então ele troca agora, veja bem, o 8 com o 2. E aí aqui eu tenho os maiores do que 5 e aqui os menores do que 5. Aí vem o 4, ele troca agora o 7 com o 4, maiores do que 5, menores do que 5 e por último o 6. Que como é maior do que 5, ele deixa onde ele está, né? Que já vai fazer parte aqui dos maiores do que 5 e aqui os menores do que 5. Por fim, quando todo esse processo é feito aqui por esse laço, né? Quando isso termina, né? Quando esse meu laço termina, eu pego o meu pivô e coloco na posição dele. Eu troco ele com o primeiro elemento do conjunto dos maiores do que ele. No caso aqui o 8. Né? Veja que eu fiz essa troca aqui. E note, todos os elementos que estão à esquerda do 5 são menores do que ele. Todos os elementos que estão à direita do 5 são maiores do que ele. Então, o 5 está ordenado. O meu pivô, né, que é o termo utilizado por Quicksort, o meu pivô está ordenado. Tá certo? Então, na minha linha 2 aqui, quando essa função partition termina, ele ordena o elemento que está na última posição do vetor, né? Essa nossa implementação do Quicksort, ele usa como pivô sempre o último elemento. Tem alguns que vão usar o primeiro, vão pegar aleatório, tá certo? E aí a função partition muda um pouco, né? Mas eu estou usando essa porque a gente tem que escolher uma e eu acho essa mais didática. Então, o que acontece após isso? Dado que ele achou a partition, dado que ele finalizou a partition, aí veja aqui que ele retorna o índice do elemento que está ordenado, né? No caso aqui referenciado por I mais 5. E aí isso aqui é guardado em P, ó, na linha 2 do Quicksort. Então o que acontece? Agora ele chama o Quicksort de 1 a P menos 1. Ó. Quicksort A de 1 a P menos 1, que é no caso 4. E aí ele chama agora do lado direito o Quicksort para o vetor A de P mais 1, no caso 6, até 8. E aí ele faz a mesma coisa para a parte esquerda do vetor, depois para a parte direita, né? Então aqui, por exemplo, no Quicksort A1, 4, ele vai escolher alguém como pivô, vai ordenar esse elemento, depois vai dividir, até que acontece, todo mundo à esquerda vai ficar ordenado e todo mundo à direita vai ficar ordenado.
A diferença básica entre o Quicksort e o MergeSort é que o Quicksort ele garante, o MergeSort ele divide sempre o vetor ao meio, né? O Quicksort não, né? O Quicksort depende da escolha do pivô, né? Por exemplo, se você notar aqui nesse vetor, nesse primeiro subvetor à direita, à esquerda que é criado, o meu novo elemento que vai ser ordenado é o 4. E o 4 ele é o maior elemento desse subvetor. Então, quando ele ordenar, o 4 vai ficar nessa própria posição. E aí eu vou chamar um Quicksort do 1 ao 3, que seria a esquerda, e não vou ter mais nenhum vetor à direita. Então, eu não dividi, né? Na próxima recursão, eu não vou estar dividindo o vetor, apenas diminuir ele em uma posição. Tá certo? Então, nem sempre eu divido o vetor de uma forma boa com o Quicksort, né? Eu tenho essa distinção. Tudo bem, senhores? Vejam bem, e qual seria o tempo de execução desse algoritmo, né? Vocês vejam bem que essa porção partition, eu tenho esse laço aqui, e ele aparenta ser linear também. Isso aqui aparenta ser de ordem linear, né? Mas e essas divisões aqui, né? Dentro desse contexto, né? Dentro do algoritmo Quicksort, o partition aparenta ser linear, mas inserido nesse todo, esse todo aqui, qual é o tempo de execução dele, né? Note que no MergeSort, como eu sempre dividi ao meio, talvez eu não tenha o melhor ou pior caso, né? Talvez seja só um caso. Nesse Quicksort, a divisão que eu faço no vetor, ela não tem uma certeza. Posso dividir ao meio, posso dividir um pouquinho, alguns elementos mais para um lado, outros menos para o outro lado, né? Não tenho essa certeza. Enfim, não tenho essa certeza. E será que isso influencia no tempo de execução? Por exemplo, se eu pegar um elemento para particionar que sempre seja o maior elemento do vetor, então eu vou estar sempre só diminuindo o vetor em uma posição. Será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se eu conseguir sempre dividir ao meio, será que isso é uma coisa boa em relação ao tempo de execução ou uma coisa ruim? Deixo vocês com esses pensamentos, né? Tentem achar, nota, como os dois são algoritmos recursivos, tentem achar o caso base e a equação de recorrência, como a gente viu na aula passada, né? E como é que a gente pode verificar qual é o tempo de execução deles? O que é que vocês acham? Por exemplo, o Quicksort. O quão bom ele é se eu sempre dividir o vetor ao meio? O quão bom ele é se eu sempre diminuir apenas em uma posição o vetor que eu vou estar ordenando a cada chamada recursiva? Tá bom, senhores? Pensem. Tentem achar as equações, pensem e me deem um retorno. Tudo isso que eu falei está meio que descrito aqui, mas aqui já são spoilers, né? Então tente não olhar para cá, vou passar rápido. Pá. Né? Exercício. Dado que você fez tudo que a gente pediu também, eu peço para vocês darem uma olhada nesse algoritmo aqui, né? Esse algoritmo de ordenação desconhecido, né? Veja que ele é um pouco diferente do que a gente já viu. Nota que eu só tenho laços simples, né? Não faço divisão. Na verdade, em nenhum momento eu faço uma comparação, né? Se o elemento é maior, né? Ou se o elemento é menor. Será que esse algoritmo ele ordena mesmo? Eu gostaria que depois que vocês fizessem os exercícios que eu já propus, vocês dessem uma olhada nesse algoritmo aqui, tá certo? Tá bom, senhores? Aí a gente discute um pouco mais sobre ele depois. Bom, senhores, é isso. Isso foi uma explicação sobre os dois algoritmos de ordenação que usam a técnica de dividir para conquistar. Com isso a gente finaliza o conteúdo dessa primeira unidade. Eu vou abrir uma notícia, talvez uma enquete no Cigar, para a gente marcar quando vai ser a nossa aula síncrona dessa semana. Eu espero que todos vocês estejam bem. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo por e-mail ou pelo Discord. No mais é isso. Um abraço e até mais.
nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They're going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.